Good afternoon. Eu vou explicar para vocês a gramática, certo? Que eu fiquei devendo, que está na página 90 e 91, ok? Eu vou explicar primeiro aqui a gramática para a gente poder voltar para o livro, certo? Então, a gente está falando sobre future, simple future, futuro simples. E aí, pessoal, a gente até falou sobre isso em séries passadas. Para a gente falar sobre o futuro, nós temos duas formas. O will, com o infinitivo, e o be going to. Então, eu vou explicar as diferenças e como usá-los, ok? Então, vamos lá. Então, olha só. That's the difference, né? What's the difference? Qual é a diferença? Então, nós temos aqui, ó, o will. O will a gente usa, né, quando a gente tomar uma decisão no momento da fala, ok? Então, por exemplo, né, essa figurinha tá cobrindo a frase, mas é o seguinte, ó, por exemplo, a Julie disse assim, there is no milk, né? Não há leite, acabou o leite, tipo isso. Aí a pessoa diz, really, in that case, I will buy some, né? Ou seja, eu irei comprar. É uma decisão que foi tomada agora, né? Não tem leite, então eu irei comprar. Por exemplo, se eu digo assim para vocês, it's dark here, né? Está escuro aqui. Então eu digo isso, ó. I will turn on the lights. Eu irei ligar as luzes, ok? Ou então se eu digo assim, I'm sick, I will drink water, né? Eu estou com sede. Desculpa, eu falei errado. I'm thirsty, né? Eu estou com sede. I'm thirsty. I will drink water, né? Eu estou com sede, eu vou beber água. Então, essas frases que eu falei usando will foi uma decisão tomada no momento que se fala. Então, esse futuro é um futuro a curto prazo. Pessoal, o going to, eu irei usar uma frase com o going to quando for um futuro planejado, ou seja, uma decisão feita antes do momento de fala. Por exemplo, diz assim, there is no milk. Aí o Joe diz, I know, I'm going to go and get some when this TV program finishes. Então, ele disse assim, não há leite. Aí ele disse, eu sei, eu irei pegar um pouco de leite quando o programa de TV acabar. Então, ele planejou isso. A gente usa o going to também quando a gente, por exemplo, vai falar de um final de semana, de um feriado. Normalmente, você planeja isso. Então, se eu dissesse assim para vocês, I'm going to the farm this weekend. Eu irei para a fazenda esse final de semana. Então, eu usei I'm going to porque normalmente eu já tenho isso previsto, né? Eu já me programei. Então, vamos lá. How to use the tense, né? Como usar? Aí, nós temos aqui o will. A prediction based on opinion. Então, para a gente falar de uma previsão baseada em uma opinião, por exemplo, aqui, ó. I think conservatives will win the next election. Ele diz o seguinte, eu acho que os conservadores, ou seja, o Partido Conservador, irá vencer as próximas eleições. Se eu digo assim para vocês também, ó. My team will win the match today, né? Ou seja, o meu time vai ganhar a partida hoje. Então, eu vou usar o will por quê? Porque é uma previsão baseada em opinião, tá certo? É o que eu acho que irá acontecer. Então, nesse caso, a gente usa o will. Aí, aqui o going to. A prediction based on something we can see or hear now. Uma previsão baseada em alguma coisa que a gente pode ver ou ouvir agora. Então, diz assim, The conservatives are going to win the election. They already have most of the votes. Né? Os conservadores irão vencer as eleições. Eles já têm mais votos, né? Continuando. Will. Outros exemplos aqui, ó. A future fact, um fato futuro, por exemplo, The sun will rise tomorrow, né? O sol irá nascer amanhã. Uma promessa, certo? Ou algo a oferecer, por exemplo, I will help you tomorrow if you like. Eu vou ajudar você, se você quiser. Se eu dissesse assim, é uma promessa também, por exemplo, se eu digo assim, we will friends forever. Nós seremos amigos para sempre. Will be
friends forever, né? Nós seremos amigos para sempre. Aí aqui nós temos outros exemplos, né? The phone rings, né? O telefone tocou, então a Julie, I will get it, né? O telefone tocou e a Julie disse, eu irei atender. Se a gente tivesse colocado assim, ó, I'm going to get it, is very strange, ou seja, é muito estranho dizer I'm going to get it, né? Tipo, eu irei atender com going to. Porque isso dá a entender que a Julie sabia que o telefone ia tocar e antes disso acontecer. Aí tem outra frase que a gente vai usar o going to, ó. I'm going to on holiday next week, né? Eu irei a um feriado, tipo isso, né? No próximo final de semana. Não dá certo com o will, né? Porque dá a entender que você já tinha decidido isso alguns minutos. Então, por isso, não é normal, né, que a gente use o going to. Ou o will, né? Dá a entender que você decidiu isso há poucos momentos, né? Mas, normalmente, um feriado, você se programa, né? Então, vamos continuar. Aí, pessoal, eu vou explicar para vocês como que forma essas frases. A forma afirmativa, will, a gente escreve assim, I will, eu irei. Aí, pessoal, é muito comum vocês acharem dessa forma, ó, a forma contraída, I will, né? Will you, você irá, you will, ok? E assim vai. Essa aqui é a forma afirmativa. A forma negativa, gente, o will, ele vira o won't. É mais fácil, por exemplo, é o will mais o not, mas é mais comum a gente achar dessa forma, won't, certo? Se eu quero dizer assim, você não irá, you won't, ele não irá, he won't, ela não irá, she won't. Quando a gente for fazer perguntas, a gente coloca o will na frente do sujeito. Por exemplo, will I, will you, ok? Por exemplo, se eu quisesse perguntar, você vai viajar? Will you travel, né? Você vai viajar? E o verbo, gente, que virar aqui fica normalzinho, não precisa vocês modificarem nada. Já o going to, gente, quando a gente for usar o futuro simples com going to, a gente precisa do sujeito. Depois do sujeito, a gente vai precisar do verbo to be. O verbo to be, gente, é esse aqui, ó. Am, para primeira pessoa. Are, para plural. E o is, para he, she ou it, ok? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu irei falar. Então, eu vou dizer assim, I'm going to speak. Você irá falar. You are going to speak. Ele irá falar. He is going to speak. Ok? Na forma negativa, a gente vai colocar o verbo to be mais o not. Então, para eu dizer assim, eu não irei falar. I'm not going to speak. Se eu dizer, você não irá falar. You are not going to speak. Lembrando que esse are not pode virar aren't, ok? He is not going to speak. Ele não irá falar. Quando a gente for perguntar com o going to, o verbo to be vem para frente, fica antes do sujeito. Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar, eu irei falar? Am I going to speak? Você irá falar? Are you going to speak? Ele irá falar? Is he going to speak? Ok, pessoal? E finish, ok? Pessoal, eu irei explicar para vocês agora o nosso homework da página 119 e 120, ok? De acordo com a gramática que eu expliquei, que é o going to e o will, nós iremos fazer aqui a primeira. Complete the following sentence using will or be going to the verbs in present. Em parênteses, desculpa. Então, vocês vão completar aqui essas frases usando will ou be going to. Vamos relembrar? Então, o will a gente usa quando for um futuro que eu não planejei, ou então um futuro imediato, uma coisa que eu decidi no momento que eu falei, ou uma previsão baseado em opinião, ok? O be going to, por que be, gente? Porque a gente tem que usar o verbo to be antes do going to. O verbo to be é o am, o is ou are, ok? Então, a gente vai usar o be going to para um futuro planejado, quando você vê que uma pessoa planejou alguma coisa, e também uma previsão baseada em uma coisa que você ouviu, né? Fatos reais, ok? Então, vamos lá. Tem aqui, ó, she, a doctor. É como se eu estivesse dizendo assim, ela será uma médica, certo? Então, ela já está aqui na faculdade.
Ela tem certeza disso ou não? Aí a letra C. I think the test very easy. Eu acho que o teste vai ser bem fácil. Então, e o que vocês acham? Que dá para usar o will ou going to aqui? Aí aqui, pessoal, ó. You, né? Tem o help. Eu irei ajudar você. Essa moça resolveu, né? Ajudar ela. Então, vocês vão usar nesse caso aí o will ou going to? Aí, continuando. Bem aqui a D. Nós temos aí uma moça no táxi, né? E ela diz assim, ó. She, the fly. Essa palavra miss é perder. É como se eu quisesse dizer, ela irá perder o voo. Então, vocês acham que é o going to ou will? Aí, penúltimo, letra E. She, a happy and fulfilled life. Então, é como se eu tivesse assim, ela vai ter uma vida feliz e realizar, né? E realizada, é isso? E na letra F, next time I and A in math. Como se eu estivesse dizendo, da próxima vez eu vou tirar um A em matemática, ou seja, como se fosse o A é o 10, né? Então, vocês vão ver se vocês colocam will ou going to e coloquem esse verbo que está entre parênteses aqui também, ok? Então, vamos lá. Aí, a segunda, gente, é o seguinte, ó. Refer to the text below and answer the questions. Se referindo ao texto abaixo, responda as perguntas. Letra A. Where is Rian Lariani probably from? De onde é o Rian, né? De onde que ele é? Da Índia, do Paquistão, dos Estados Unidos, da Tunísia? Vocês vão marcar o X de acordo com o que vocês leem. What's Rian Larian's most probable occupation? Qual é a profissão do Rian Larian? Aí escrevam. Journalist, né? Student, correspondent, o que ele é? Qual dessas profissões ele é? Aí vocês leiam, tal, Teens, Dreams and Ambitions. Esse texto fala sobre sonhos de adolescentes e ambições. Tentem ler aí, ok? De acordo com o que vocês lerem, vocês vão responder a terceira. Answer the following question based on the text you read. Letra A. There are two types of dreamers described in the text. What are they? Existem dois tipos de sonhadores descritos no texto. Quais são eles? Aí vocês vão colocar aqui, tá? Quais são os dois tipos de sonhadores? Letra B. What do most teenagers dream about? Sobre o que os jovens costumam sonhar, né? Qual é o sonho de quase todos os jovens, segundo o texto? Aí vocês coloquem aqui. What do some other teenagers dream about? Quais são outros tipos de sonhos que os jovens têm, que os adolescentes têm? Escrevam aqui, segundo o texto. E aqui, nós temos assim, ó. How about teenagers in your school? E sobre os adolescentes da sua escola? O que eles sonham, né? E você, que tipo de sonhador você é? Então, quero que você responda essa pergunta aqui, ó. E sobre os colegas da sua classe? O que eles sonham? Aí vocês vão colocar assim, ó. They dream. Eles sonham. Faltou A. Aí vocês escrevam sobre o que as pessoas sonham, né? To be a, ou seja, eles sonham em ser, ou enfim. Aí, que tipo de sonhador é você? Então, de acordo com o que a gente viu aqui, né, na letra A, com o que você responder na letra A, você vai dizer que sonhador você é, ok? Pessoal, não deixem de fazer essa tarefa, porque ela é muito importante, ela vai para nota, ok? Eu preciso dela para nota. Todos os homeworks, eles são peça-chave para mim, dar nota para vocês, ok? Então, um beijo, bye, bye.